Bom, ainda falando sobre os nossos problemas ambientais, vamos bater um papo agora um pouco sobre os nossos combustíveis fósseis, né, cara? Vou dividir os nossos combustíveis fósseis em 3 grandes grupos. Petróleo, combustível fóssil, carvão mineral e o nosso gás natural. Eu vou começar falando com vocês sobre o problema desse troço em termos de ambiente. Bom, esses combustíveis fósseis, eles são fontes não renováveis de energia. Ou se forem renovar, vão se renovar daqui a milhões de anos. Então, qual é a grande ideia daqui do negócio? Os combustíveis fósseis, quando eu vou lá e extraio os combustíveis fósseis e queimo esses combustíveis fósseis, a queima deles vai gerar uma quantidade de CO2, por exemplo, né, que não tinha antes no ambiente. Então, os combustíveis fósseis, o grande problema deles é eu queimar esses caras e o CO2 que eles estão gerando não tinha antes sido consumido. Diferente, por exemplo, quando a gente for falar lá de biocombustível, quando eu queimar a planta ou quando eu queimar um óleo derivado da planta, quando eu queimo esse óleo derivado da planta, a planta antes tinha absorvido aquele CO2 que agora a gente vai emitir na sua queima. Então, galera, o que eu quero de vocês? Qual o problema desses nossos combustíveis fósseis? O problema dos combustíveis fósseis é a gente gerar mais CO2 esses que antes não havia sido consumido. Então, eu estou jogando mais CO2, colocando mais CO2 no meio e CO2 esse que antes não havia sido consumido. Se liga no seguinte aqui. Primeiro combustível fóssil é o primeiro conjunto de combustíveis fósseis. O petróleo, por exemplo, ele pra gente, né, tem a sua origem em 2 teorias. A teoria biogênica e a teoria abiogênica. Qual é a diferença das duas? Na teoria biogênica, existem grandes rumores onde alguns dizem que o petróleo ele veio da fossilização, né, de alguns organismos que antes eram organismos vivos. Beleza? Então eu tinha lá o carbono, né, alguém morreu lá, ele foi para o ambiente, né, foi para o solo, depois de um certo tempo, depois de alguns anos, né, maluco, vários anos, esses carbonos foram sendo fossilizados e deram origem ao petróleo. A teoria abiogênica, ela diz pra gente que os nossos hidrocarbonetos que compõem o petróleo, eles vieram junto com a origem planetária, beleza? Surgiu o planeta e assim como outros gases surgiu, né, o petróleo, beleza? Fique você com a sua teoria, mas hoje o que mais o pessoal comenta é sobre a fossilização, perfeito? A teoria biogênica. Então, qual é o grande lance? O petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, perfeito? Para eu separar esse petróleo, né, esses combustíveis, né, eu vou fazer a destilação desse líquido, desse óleo. Quando eu faço destilação, vou separar ele nos diversos combustíveis que eu tenho. Gasolina, óleo diesel, não é isso? Gás, né, seja ele o CH4, enfim. Eu vou produzir até mesmo, às vezes não combustíveis, mas, por exemplo, asfalto eu posso produzir, querosene posso produzir, perfeito? Então, o petróleo ele vai ser essa mistureba de hidrocarbonetos. Entre eles, né, a gente tem, né, gasolina, seja ela de carro, seja ela de avião, enfim, tudo estava dentro do petróleo. Então é ótimo para a gente porque eu consigo fazer várias coisas extraindo petróleo. Bom, o segundo combustível que eu quero bater um papo com vocês é sobre o carvão mineral. Bom, o carvão mineral, ele tem a sua origem, né, como sendo em rochas sedimentares, a geografia vai falar bem disso com vocês. Carvão mineral, ele é separado, né, dependendo da sua quantidade, dependendo do seu teor de carbono dentro dele. Vou separar esse carvão mineral, né, em antracito, hulha, lignito e tufa. Então a gente vai ter ali, né, dependendo da quantidade de carbonos presentes, né, dependendo da quantidade do teor de carbono presente, a gente vai ter ali dentro diversos, né, carvões minerais. Em relação ao nosso gás natural, o gás natural ele vai ser para a gente hidrocarbonetos leves, derivam também em parte do petróleo, perfeito? Onde grande parte dele é o CH4, perfeito? Um dos gases estufa, show de bola? Então eu tenho lá o CH4, cerca de 70% dele. Os outros 30%, geralmente são coisas pequenas, né? Etano, propano, N2, CO2. Então esses gases naturais são hidrocarbonetos leves, hidrocarbonetos pequenos. Existe uma definição onde eu vou dizer para você que o gás natural que deriva do petróleo, ele vai ser a porção gasosa, né, daquele óleo, né, do petróleo, ou a fase gasosa, ou então a parte que está em solução.
mas mesmo em solução se mantém gasoso, né, ali dentro na CMTP. Então essa daqui vai ser a condição para que eu tenha um gás natural. Bom, qual é a grande maldade que eu quero de vocês? Problema disso aqui, a queima desses caras. Quando eu queimo compostos carbônicos, você já sabe, já comentei contigo, quando eu queimo carbono, eu gero CO2. Eu estou jogando mais CO2 no meio, o que eu estou intensificando aqui para vocês? O efeito estufa. Estou intensificando chuva ácida, que eu vou bater um papo com vocês mais à frente. Então, maluco, eu estou gerando um grande problema quando eu queimo e gero CO2 que antes não estava no meio. Perfeito? Então, foi aí que vem a ser os combustíveis fósseis. Show de bola? Vamos ao próximo?